Bom dia a todas e todos. Hoje falaremos aqui do tema ação penal. A classificação da ação penal, e aqui começo dando aspectos introdutórios, a classificação da ação penal é de suma importância, pois, a depender do tipo de ação penal, teremos consequências jurídicas distintas, como, por exemplo, os legitimados serão diferentes para cada tipo de ação penal. Os aspectos procedimentais a serem tomados no decorrer da ação serão diferentes. Princípios próprios para cada tipo e prazos próprios, etc. Assim, podemos dizer que a ação penal no Brasil, de forma inicial, pode ser tida como pública ou privada. A ação penal pública, inicialmente, ela é promovida pelo Ministério Público e pode ser incondicionada, condicionada à representação ou por requisição do Ministro da Justiça, ou subsidiária da pública. Já a ação penal privada, ela subdivide-se em exclusivamente privada, personalíssima e subsidiária da pública. O artigo 100 do Código Penal ele vai disciplinar a forma como se identifica a classificação da ação penal. Assim, a gente, em regra, teremos uma ação pública em todos os casos. Essa é a regra. Porém, quando a lei expressamente declara a ação privativa do ofendido, aí ocorrerão as exceções à regra. A ação penal pública, ela de fato é promovida pelo Ministério Público e vai depender, aí no caso, quando a lei exigir, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Portanto, de forma bem simples, a regra é a seguinte: se a lei descreve o delito, se a lei que descreve o delito nada diz sobre o tema, a ação penal é tida como pública. Essa é a regra. Se a lei se omite quanto ao tipo de ação penal que deve ser tomada em determinado caso, a ação penal será pública. A ação penal só será privada quando a lei expressamente assim determinar. Portanto, a determinação legal vale para as ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça. Nesses casos, deve ter determinação legal para a instauração desses tipos de ação penal. Aqui, adentrando inicialmente na ação pública incondicionada, a gente começa a tratar dos princípios, desse tipo de ação penal. Primeiramente, podemos falar no princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade diz que o Ministério Público é o órgão oficial. É o órgão oficial para propor a ação penal pública incondicionada. Outro princípio, podemos falar no princípio da obrigatoriedade, o qual presume que o Ministério Público, quando presente todas as condições da ação, é obrigado a agir, a ingressar com a ação penal pública, a não ser em determinados casos expressamente previstos em lei, como a transação penal. E o recente acordo de não persecução penal do artigo 28A do Código de Processo Penal, que está em vigor. É um artigo que foi implementado com a chamada Lei Anticrime, porém, diferentemente dos outros artigos, como o 3A, por exemplo, do juiz de garantias, o 28A está em vigor, está valendo. Outro princípio que podemos falar é o princípio da indisponibilidade. Ou seja, o Ministério Público não pode desistir da ação penal proposta. Uma vez proposta, ele não pode se esquivar dessa ação penal pública. E nem do recurso interposto. Porém, o Ministério Público pode, de fato, pedir a absolvição do réu. E muito se confunde com isso, porque muitos acreditam que o Ministério Público está ali para condenar o réu. Na verdade, ele pode pedir a absolvição do réu
quando não se comprove autoria e materialidade, não se prove justa causa, porque o Ministério Público possui todo o aparato do Estado a seu favor. E se assim, no final do processo, ainda tiver dúvidas quanto à autoria e à materialidade daquele réu, deve ser absolvido e deve ser pedida a absolvição pelo Ministério Público. Um outro princípio que podemos falar aqui é o princípio da intranscendência, né? Que a ação penal ela pode ser proposta contra o autor do crime e somente contra este autor do crime, né? Por causa da regra prevista na Constituição Federal de que a pena não pode passar da pessoa do condenado. E aqui, para finalizar, mais um princípio, o princípio da indivisibilidade. Na ação penal privada, não se discute a vigência do princípio da indivisibilidade. A polêmica existe, na verdade, em relação à ação penal pública, em que se debate a aplicação desse princípio. Havendo mais de um suposto autor do crime, nada impede que venha o Ministério Público ajuizar a ação penal apenas em relação a algum deles, né? Relegando-se tal propositura quanto aos demais. Porém, isso é complicado, pois às vezes o Ministério Público pode se justificar dizendo que ele está buscando maiores elementos para amparar o processo. Porém, isso deve ser debatido doutrinariamente, pois o Ministério Público tem todo o aparato do Estado e todo o inquérito policial, que inclusive tem resquícios de inquisitoriedade para buscar provas e elementos que comprovem resquícios de autoria e materialidade para o réu. Portanto, esse princípio da indivisibilidade possui debates a serem tidos no âmbito da ação penal pública. Assim, eu termino minha parte e darei prosseguimento com o próximo aluno para continuar o nosso tema. A ação penal pública, segundo o inciso 1º do artigo 129 da Constituição, é aquela titularidade privativa do Ministério Público. E, de acordo com o artigo 100 do Código Penal, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Os princípios que regem exclusivamente a ação penal pública são os seguintes. Princípio da obrigatoriedade. Esse princípio preceitua que o Ministério Público tem o dever, e não a faculdade, de ingressar com a ação penal pública quando concluir que houve um fato típico e ilícito e tiver indícios de sua autoria, sob pena de incorrer no crime de prevaricação. Isto é, o Ministério Público não tem a liberdade para apreciar a oportunidade e a conveniência de operação, como ocorre na ação penal privada. Princípio da indisponibilidade. A indisponibilidade é um desdobramento do princípio da obrigatoriedade. Depois de proposta a ação, de acordo com o artigo 42 do Código de Processo Penal, o Ministério Público não pode desistir, visto que crimes de ação penal pública são revestidos de interesse público. Caso perceba no decorrer do processo, após já ter oferecido a denúncia, que trata-se de inocente, que não cometeu crime, ainda assim não poderá desistir, mas poderá pleitear a absolvição do acusado. Entretanto, não estará o juiz vinculado por essa decisão, podendo condená-lo apesar de pleitear a absolvição pelo membro do Ministério Público. Princípio da indivisibilidade ou da divisibilidade. O princípio da indivisibilidade diz respeito à incapacidade do Ministério Público de particionar os fatos ou os autores. É o que entende a doutrina majoritária, visto que o Ministério Público deve denunciar todos os infratores caso haja elementos que o convençam disso. Entretanto, para o STJ e para o STF prevalece o entendimento de que na ação penal pública vigora o princípio da divisibilidade, visto que o Ministério Público, caso no decorrer do processo perceba haver mais envolvidos ou mais fatos criminosos, pode aditar a denúncia com os novos elementos. Sendo assim, a ação penal pública, na verdade, é divisível. Dessa forma, o princípio da divisibilidade diz respeito à capacidade de aditar a denúncia. O STJ entende que o princípio da indivisibilidade da ação penal aplica-se tão somente à ação penal privada, conforme o artigo 48 do Código de Processo Penal. O princípio da autoritariedade. O Estado é titular exclusivo do direito de punir e o faz por meio do devido processo legal, no qual o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública, e apenas no caso de inércia do Ministério Público esse princípio pode sofrer relativização, como é o caso da ação penal privada subsidiária. Sobre as modalidades de ação penal pública, a ação penal pública incondicionada
é aquela que a iniciativa do Ministério Público não depende de nenhuma manifestação da vítima ou de terceiros. No nosso Código Penal, a maior parte dos tipos penais são ação penal pública incondicionada. Já as hipóteses de ação penal pública condicionada, apesar de o Ministério Público ser o titular exclusivo da ação, ele depende de certas condições específicas de procedibilidade para ingressar em juízo. Sem essas condições, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia, não poderá haver inquérito policial e nem mesmo prisão em flagrante. A condição exigida por lei pode ser a representação do ofendido ou a requisição do Ministro da Justiça. Tanto a requisição do Ministro da Justiça quanto a representação do ofendido ou de seu representante legal não vinculam o Ministério Público. Ou seja, tal órgão é dotado de autonomia no momento de enquadrar o crime e oferecer ou não a denúncia. Sobre representação e requisição, a representação, os que podem propor são a vítima ou seus representantes legais. Em caso de declaração de ausência ou morte, podem representar o cônjuge ou ascendente ou descendente ou irmão, necessariamente nessa ordem. O prazo para propor é de 6 meses, contados a partir da data de conhecimento da autoria. Esse prazo tem natureza de prazo decadencial, não podendo ser suspenso ou prorrogado, contado na forma do artigo 10 do Código Penal. Segundo o STF, a representação prescinde de rigor formal, admitindo-se oralmente ou por escrito. A retratação é cabível apenas antes do oferecimento da denúncia, podendo também haver a retratação da retratação, desde que respeitado o prazo decadencial de 6 meses. A requisição pode ser proposta apenas pelo Ministro da Justiça e não há legislação quanto ao prazo para a propositura, portanto, pode fazer enquanto o crime não estiver prescrito. Quanto à retratação, também não há legislação específica, porém a doutrina majoritária entende que, por se tratar de um membro prestigiado do Ministério da Justiça, seria altamente responsável da parte do Ministro da Justiça propor retratação, portanto seria incabível. Ainda cabe tratar da chamada eficácia objetiva da representação. Isso é, quando uma pessoa oferece a representação dos crimes de ação penal pública condicionada, essa representação se dá em relação ao crime e não em relação aos envolvidos. Por isso, se torna desnecessária nova representação no oferecimento da denúncia ou no aditamento do processo. Por fim, quando há concurso formal entre um crime de ação penal pública e outro de ação penal privada, o órgão do Ministério Público não pode oferecer denúncia em relação aos dois. É necessário que forme-se um litisconsórcio entre o promotor e o titular do jusquerelante, para que ambos os delitos sejam objeto de acusação e possam ser apreciados conjuntamente na sentença. Cada ação penal é provida por seu titular nos termos do artigo 100 caput do Código Penal. Segue agora com o Sérgio, a continuação do trabalho. Bom, iremos falar de ação penal de iniciativa privada. É uma ação que o titular é a vítima. Ela irá representar uma queixa-crime na petição inicial contra o criminoso. Mas se a vítima for um incapaz, o titular será o seu representante legal. No momento em que a lei penal define quais são os crimes, também define qual é a ação penal desses crimes. Se a lei penal não diz nada acerca da ação penal, nesse caso, é uma ação pública incondicionada. Nos casos de crime doloso contra a vida, o homicídio, o infanticídio, o aborto, a participação em suicídio, neste caso, é uma ação penal pública incondicionada. A lei diz que somente procede mediante queixa, pois estamos falando de uma ação penal de iniciativa privada. Por exemplo, o exemplo maior é o crime contra a honra. Isso é uma ação penal privativa. Portanto, o crime de injúria, o crime de difamação e o crime de calúnia são crimes de ação penal privada. Essa é a regra, mas há exceções. Quais são os princípios da ação penal privada? Os princípios que regem, o primeiro é a oportunidade.
significa que a vítima ela oferece queixa-crime se quiser, enquanto que na ação penal pública não pode. O promotor ele é obrigado a oferecer a ação penal. O segundo princípio é o princípio da disponibilidade. É o oposto da ação penal pública, que o promotor ele não pode desistir da ação. Na privada, a vítima ela pode desistir e abandonar a ação. É o princípio da perempção, é uma extinção da punibilidade. Vale o princípio da indisponibilidade. Esse princípio, havendo 2 ou mais criminosos, a vítima deve apresentar queixa contra todos, processar todos ou ninguém. O princípio da intranscendência, somente podemos processar criminalmente o autor da infração penal. A vítima tem 6 meses para apresentar a queixa-crime. Exclui inicialmente conta o primeiro dia e exclui o último dia do prazo. Se a vítima morrer, o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão irá representá-lo. Há uma exceção na Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, terá uma audiência específica perante o juiz depois da denúncia. A segunda espécie da ação penal privada, personalíssima, é aquela que somente a vítima pode oferecer queixa-crime. Mas se a vítima morrer, haverá extinção da punibilidade, exemplo, induzimento ao erro essencial, ocultação de entendimento matrimonial. Somente a vítima é personalíssima, no artigo 236 do Código Penal, relacionado a casamento. Veja, até 2002, o adultério era crime. A ação privada subsidiária da pública. Se o promotor perde o prazo para oferecer a denúncia, a vítima ela pode oferecer uma queixa subsidiária no seu lugar. O artigo 5º da Constituição Federal fala sobre isso. O prazo para oferecer denúncia terá 5 dias se o denunciado ele estiver preso e 15 dias se ele estiver solto. A vítima terá que apresentar a queixa subsidiária, a contar da inércia do Ministério Público. A vítima terá prazos de 6 meses para oferecer a queixa subsidiária, porém, o artigo 29 do Código de Processo Penal, o promotor continuará a fazer parte do processo, não como parte principal, mas como um interveniente, adesivo, necessário, ou seja, ele estará auxiliando o andamento do processo. O artigo 29 do Código de Processo Penal, o promotor ele pode editar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, requerer prova, interpor recursos. Em caso de inércia do querelante, o promotor volta a ser o titular da ação. Assim falamos o que é mais importante na ação penal privada: oportunidade, disponibilidade, indivisibilidade, intranscendência, e sobre a espécie da ação penal privada, sobre a pena propriamente dita. Somente a ação privada personalíssima e a ação penal subsidiária da pública. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo. Meu nome é Gabriel Oliveira e eu vou falar aqui sobre a ação penal privada subsidiária da pública. Inicialmente, a gente tem que tomar cuidado porque essa ação ela pode ser chamada também de ação penal acidentalmente privada ou ação penal supletiva. Qual a previsão legal disso? Bom, a previsão legal disso está na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 59, que diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não foi intentada
no prazo legal. Bom, qual é a finalidade dessa ação penal privada subsidiária da pública, né? Basicamente, ela é um instrumento de fiscalização do princípio da obrigatoriedade. E o cabimento dela é justamente no caso de inércia do Ministério Público, né? Inércia do órgão ministerial. Só que assim, trata-se de uma inércia total ou absoluta, ou seja, se o Ministério Público, por exemplo, promoveu o arquivamento, não cabe essa ação. E aqui cabe uma observação, que é o seguinte: se o Ministério Público requisitar diligências procrastinatórias, né, aquela diligência ali só para ficar enrolando, vamos dizer assim. Bom, existe um precedente, né, que basicamente ali vai dizer o entendimento do STF acerca desse sentido, que está no HC 74276, que, né, um trecho da ementa diz o seguinte: o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública pressupõe a completa inércia do Ministério Público, né, que se abstém no prazo legal de oferecer denúncia, de requerer o arquivamento ou, né, ainda ali no item C, de requisitar novas e indispensáveis diligências. Então, né, o STF entende que pode acontecer a inércia se houver uma diligência procrastinatória irrelevante, né, que não seja ali indispensável, né, para o inquérito policial, né, para as investigações. Bom, dando continuidade. Natureza dessa ação. Bom, o surgimento do direito de ação penal privada subsidiária da pública, chama de aqui de ação penal supletiva, né, para não ficar repetindo muito, em virtude da inércia do MP, ela não vai transformar a natureza da ação penal em pública. Né? Não transforma a natureza da ação penal pública em privada, né, na verdade. Por esse motivo que não se aplica a esse tipo de ação as 4 causas extintivas da punibilidade, como a decadência, perdão do ofendido, renúncia e perempção. Né? No caso da decadência, há um detalhe aqui específico que os outros colegas já falaram, mas a gente vai falar daqui para frente, né? Vai ressaltar esse ponto. Bom, necessidade de vítima determinada. Só é possível exigir a representação de um crime se estiver vítima determinada. Tá? Porque quando a gente leu lá o artigo 5º, né, eu vou voltar aqui, que ele diz ali, né, que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, ele diz simplesmente isso. Então, assim, dá a entender que para toda e qualquer ação, independente de ter vítima determinada, né, é cabível essa ação penal supletiva. É só que né, há um entendimento já majoritário da doutrina de que para essa ação ser cabível é preciso individualizar uma pessoa que possa ali oferecê-la. Então, por exemplo, no crime ali de tráfico de drogas, eu coloquei como exemplo. Bom, nesse caso, já que não há uma vítima determinada, né, não é cabível a ação penal supletiva. Porque, né, o crime de tráfico de drogas ele é um crime contra a saúde pública. Não vai ter ali uma vítima determinada. Só que, né, há exceções. A primeira exceção é relacionada aos crimes contra as relações de consumo, lá do Código de Defesa do Consumidor. Porque o artigo 80 dessa lei, lá no finalzinho, dispõe que no processo penal, atinente aos crimes previstos nesse código, bem como outros crimes, contravenções, conversões de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, tal, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal, que é aquela inércia que a gente já tinha comentado. A segunda exceção é em relação aos crimes falimentares, da Lei 11.101 de 2005, que no seu artigo 184 diz que os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, né? E o parágrafo único diz o seguinte, que decorrido o prazo, sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 meses. Bom, como a gente já falou aqui várias vezes, né, de prazo decadencial, bom, como os colegas já falaram nas outras partes, a decadência
na ação penal privada subsidiária da pública. Só que como essa ação penal privada ela não tira a natureza de ação pública, ação penal pública da ação, a gente vai falar na verdade, de uma decadência imprópria, porque ela não vai extinguir a punibilidade. Bom, nesse caso, né, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial se inicia quando esgota o prazo do Ministério Público, né, a inércia ali do MP. E por fim, aqui para finalizar nosso trabalho, né, quais são os poderes do MP na ação penal supletiva? Que é um outro nome para ação penal privada subsidiária da pública, como a gente falou lá no início. Bom, esses poderes basicamente vão estar no artigo 29 do CPP, que primeiramente vai ser o poder ali de aditar a queixa-crime, aditar ali para acrescentar elementos essenciais e acidentais, né? Repudiar a queixa-crime, repudiar significa descartar, né? E tem doutrinadores que entendem que o MP ele pode repudiar a queixa-crime, ainda que ela esteja em perfeitas condições. Só que, claro, se o Ministério Público repudiar, ele vai ter que oferecer uma denúncia substitutiva, né? E o artigo também diz que, no caso de inércia do querelante, nos autos da ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público, isso obriga, né, no caso de inércia, o Ministério Público a retomá-la como parte principal. E não acontece, né, não ocorre aquela perempção, que é uma das causas de extinção da punibilidade que ocorre na ação penal privada. E isso aí, né, a doutrina chama de ação penal indireta, que é quando o Ministério Público reassume o processo como parte principal. Né? E com isso a gente finaliza aqui a apresentação, o trabalho, né? Eu agradeço a todos aí.